Em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil estava passando por uma crise econômica por causa dos empréstimos feitos na Guerra do Paraguai para modernizar o exército. Dom Pedro II iniciou várias reformas no império, a saúde do imperador Dom Pedro II começou a se deteriorar, então ele viajou para a Europa em busca de tratamento médico e deixou sua filha, a princesa Isabel, como a regente. Ela aprovou algumas leis para diminuir a escravidão, como a Lei do Sexagenário, onde os escravos com mais de 60 anos não precisavam onde os escravos com mais de 60 anos não iriam precisar mais trabalhar, até que Dom Pedro II retornou para o Brasil. Em 1870, o Papa Pio IX colocou em vigor um decreto papal exigindo que os maçons fossem expulsos de todos os países católicos. Muitos países acataram o decreto, menos o Brasil, pois nenhum decreto papal entrava em vigor sem aprovação do imperador, e o imperador, que apoiava a liberdade religiosa. O imperador, que apoiava a liberdade religiosa, não aprovou o decreto papal. Isso acabou ocasionando uma grande questão religiosa, pois a Igreja Católica era um dos pilares da monarquia brasileira. A imprensa começou a ridicularizar o imperador, mas nunca em seu reinado Dom Pedro II censurou a imprensa. A imprensa continuava a ridicularizar o imperador, mas Dom Pedro II nunca censurou a imprensa. Mas a questão religiosa foi resolvida na segunda regência da princesa Isabel, onde foi aprovado o projeto de lei da liberdade de culto. Dom Pedro II partiu novamente em uma viagem para a Europa que duraria
Na sua segunda regência foi complicado para a princesa Isabel conseguir aprovar leis, pois os políticos preferiam ter a aprovação do imperador, não da regente. Na sua terceira vez como regente, a princesa Isabel conseguiu aprovar a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, onde os escravos com mais de 60 anos não precisavam trabalhar e os filhos de escravos nascidos dali em diante seriam libertados. Na sua terceira e última vez como regente, a princesa Isabel demitiu o gabinete do Conselho de Ministros, se colocando um abolicionista no cargo. Então, em 31 de maio de 1888, ela aprovou o projeto de lei da Lei Áurea, declarando oficialmente daquele dia em diante extinta a escravidão do Brasil. Um dos políticos do Império voltou contra a Lei Áurea, pois esse político disse que a princesa Isabel iria jogar os senhores donos de terra e fazendeiros donos de escravos nas mãos dos republicanos. A princesa Isabel disse: se eu tivesse 1000 tronos, perderia 1000 tronos para abolir a escravidão. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo de vez a escravidão do Brasil. O imperador recebeu a notícia que a escravidão havia sido abolida. Dom Pedro II chorou de felicidade, dizendo: viva ao povo brasileiro! Os senhores donos de terra e fazendeiros donos de escravos ficaram furiosos com o governo, então eles começaram a exigir uma indenização do governo. Nunca eles receberam essa indenização. O Império Brasileiro começou a se recuperar economicamente.
Então o imperador Dom Pedro II continuou as reformas. Os militares começaram a ficar descontentes com o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que pretendia reorganizar o exército brasileiro, deixando o exército da mesma forma que estava antes da Guerra do Paraguai. No dia 9 de novembro de 1889 ocorreu o último baile do regime monárquico, o baile da Ilha Fiscal, também conhecido como a Ilusão do Terceiro Reinado. Enquanto o baile aconteceu, os republicanos se reuniam no clube militar para planejar o golpe. No baile da Ilha Fiscal foram servidos mais de 14 mil sorvetes. Então, quando Deodoro foi informado que o chefe do Conselho de Ministros pretendia reorganizar o exército, ele cavalgou até onde hoje fica o Palácio Duque de Caxias, gritando "Viva a República!", mas historiadores afirmam que ele gritou "Viva Sua Majestade!". Então o gabinete do Visconde de Ouro Preto Então o gabinete do Visconde de Ouro Preto foi derrubado. Os republicanos mentiram para Deodoro dizendo que ele seria preso. Eles também disseram que o imperador descia de Petrópolis para colocar no cargo de chefe do Conselho de Ministros um político chamado Gaspar.
A princesa Isabel recebeu de presente do Papa Leão XXIII a Rosa de Ouro como agradecimento por ter abolido a escravidão do Brasil. Ela fez uma cerimônia para receber a Rosa de Ouro, pois era uma grande honra para uma pessoa receber a Rosa de Ouro do Papa. Então, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca deu um golpe militar, proclama da República. O imperador foi informado em Petrópolis, mas em vez de ver o povo brasileiro derramar sangue em outra guerra, ele preferiu receber a carta da abdicação em suas mãos. Então ele abdicou do trono. Então a família imperial foi expulsa do Brasil, mandada para o exílio na França. A imperatriz Maria Teresa acabou falecendo com a saúde fragilizada. Após a chegada na França, Dom Pedro II faleceu em dezembro de 1891. Suas últimas palavras foram: "Que Deus me concede esses últimos desejos." As últimas palavras de Dom Pedro II foram: "O que Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade ao Brasil." Ele foi enterrado com um funeral digno para um imperador. A família imperial só retornou em 1922, após a revogação do decreto de banimento da família imperial.
A bandeira e o nome do Brasil no início da República foram totalmente uma cópia dos Estados Unidos. Até o nome do país era uma cópia dos Estados Unidos, se chamando República dos Estados Unidos do Brasil. Um plebiscito para decidir entre monarquia e república só foi feito 133 anos depois, quando as ideias republicanas já estavam impregnadas na população.